Imagina ficar preso num caixão por 200 anos e quando você acorda, o que mais te dá medo é uma televisão. Top 3 dos meus piores pesadelos. Sombras da Noite é um filme original do Tim Burton, lançado em 2012, estrelado por Johnny Depp, aquela duplinha perfeita. A família Collins se muda de Liverpool, na Inglaterra, para Collinsport, que é uma ilhazinha pequena que não bate um sol, em 1760. A família é formada por um casal e pelo filho pequeno, o Barnabas Collins. Chegando na ilha, eles transformam aquele lugar, eles dominam, porque eles são do ramo pesqueiro, então eles ajudam a melhorar o comércio de lá e eles crescem bastante, eles ficam ricos e tudo mais. Então eles dominam a cidade e também eles constroem uma mansão no topo da montanha, que é onde eles vão morar, assim, tipo, levou anos para construir a mansão e tudo mais. O Barnabas cresce e aí ele é um rapaz do bem, né, uma boa pessoa, um rapaz muito educado e tudo mais, só que ele também é muito mulherengo. E aí ele acaba ficando com a empregada da casa, que é a Angelique, que aqui é interpretada pela Eva Green, maravilhosa. E aí ele parte o coração dela porque ele acaba se apaixonando pela Josette, que é uma menina meiguinha e também é da nobreza. Mas pro azar dele, a Angelique é uma bruxa, literalmente uma bruxa, e aí ela consegue matar os pais dele, hipnotiza a Josette, e aí a Josette sai andando pelo penhasco da viúva, e aí ela se joga de lá, né? Ela se joga no mar, e aí o Barnabas vai atrás dela, até se joga pra morrer junto, bem apaixonado. Mas aí nada acontece com ele porque ele se transforma em um vampiro. E aí quando ele olha pra cima, a maravilhosa tá lá no penhasco só olhando tudo. Tá vendo como a sua ex não é tão tóxica assim? Olha só o que a Angelique faz. Ele vai pra casa, mas aí a Angelique vai atrás dele com as pessoas da cidade, e aí todo mundo vê que ele é um monstro, então todo mundo pega ele e aprisiona ele num caixão vivo. Aí a gente passa pra 1972, a gente vê uma jovem num trem, uma jovem que se parece muito com a Josette fisicamente, e aí na hora ela inventa o nome dela, depois a gente entende o porquê. Nessa cena, toca Night in White Satin, que é uma música muito boa. E aí ela sai do trem e pede carona pra uns hippies que levam ela pra casa dos Collins, pra mansão dos Collins, porque ela viu no jornal que eles estão precisando de uma tutora, né, uma babá. Ela se apresenta como Vicky pro empregado da casa, e aí o empregado mostra um pouquinho da mansão pra ela, e aí a gente conhece a matriarca da casa, que é a Elizabeth, que é interpretada pela maravilhosa Michelle Pfeiffer. A gente também conhece a filha da Elizabeth, que é a Caroline, que aqui é interpretada pela Chloe Grace Moretz, que é aquela adolescente rebelde que quer sair de casa aos 16 anos para ir para Nova York. E aí a gente conhece também o irmão da Elizabeth, que é o Rogers, que é o meu ranço do filme, porque, mano, ele é um babaca e ele é o pai do David, que é a criança que a Vicky vai cuidar. E a gente também conhece a doutora Julia Hoffman, que é a maravilhosíssima Helena Bonham Carter. Tinha que ter ela num filme do Johnny Depp e do Tim Burton, né? O David é o garotinho que a Vicky vai cuidar, ele tem, sei lá, uns 8 anos por aí. E ele tá num eterno luto, porque há 3 anos atrás a mãe dele se afogou no mar. E ele diz que ele consegue ver ela, o espírito dela, né? É por isso que a doutora Julia Hoffman, ela é psiquiatra e ela tá morando com a família porque ela tá cuidando dele, tá tratando ele. Aí à noite a gente vê o espírito da Josette aparecendo como um fantasma pra Vicky, pedindo ajuda, e aí ela some do nada. Nessa mesma noite tá rolando uma escavação ali e os caras lá da obra encontram o caixão do Barnabas e ele é libertado. Ele infelizmente mata os caras da obra, né? Porque ele tá morrendo de sede, então ele suga ali o sangue de todo mundo. E aí é muito engraçado porque ele vê o M do McDonald's e aí eu vou deixar a cena aqui embaixo pra vocês verem, porque ele acha que é um mago, um bruxo, alguma coisa assim. Ele vê a rua pela primeira vez, que não tinha, né? Não tinha asfalto na época dele. E é muito engraçado ver ele tendo esse contato com a cidade moderna. Aí ele chega, vê, conhece as lojas, vê todo mundo tomando milkshake, falando no telefone, vê todas as luzes e tudo mais. Em 1970, né, o mundo era um caos, na verdade. Aí ele chega na mansão e hipnotiza o empregado da casa, descobre o ano que ele tá. E aí o empregado limpa as roupas dele, que tá cheia de sangue, ele entra na mansão e conhece a família, né? E aí a Elizabeth chama ele pra conversar, e aí ele revela que ele é um vampiro e que ele é o verdadeiro Barnabas Collins do passado.
E aí, depois que ele mostra pra ela uma passagem secreta que leva pra um monte de joias, observação, a família tá falida. Esqueci de contar esse detalhe. E aí, depois que ela vê aquelas joias todas e tudo mais, ela decide aceitar ele na família. E aí, o segredo de que ele é um vampiro fica só entre eles dois. E aí, pro resto da família, eles inventam que ele é o Barnabas Collins terceiro e que tava morando na Inglaterra esse tempo todo. Aí a gente vê ele sendo um pouco machista com a doutora Hoffman, porque ele fala, meu Deus, uma mulher médica, que tempos são esses? Mas essas pequenas coisas são engraçadas. E aí nessa cena ele vê a Vicky, e aí ele já fica todo encantado por ela, já que ela tem a mesma aparência da Josette. Essa é Vicky. Ela acredita em fantasmas como eu. Encantado. Aí a Elizabeth explica pro Barnabas que a família tá quebrada porque surgiu a Baía do Anjo, que é um rival no ramo pesqueiro e que dominou a cidade também, tudo que eles tinham foi dominado e por isso que a família tá quebrada. E aí a gente vê a Angel, a gata, nossa bruxinha imortal, que agora tá loira. Inclusive ela é a dona da Baía do Anjo, então foi por causa dela que a família quebrou, ela dominou tudo. E aí ela tá passando com o carrinho dela vermelho, todo mundo cumprimentando, dando um oi, dando um beijo pra gata. E aí ela descobre que o Barnabas tá em terra, né, de novo. E aí ela vai lá pra mansão, tipo, 200 anos ela ainda não superou. Ela se apresenta pra ele como Angel Burchai, eu achei esse nome lindo. E aí ela já chega beijando ele, porque a diva é ousada. E aí eles conversam e tudo mais, ela dá as boas-vindas pra ele de novo e aí ela vai embora. Ele fica bem triste, tipo, percebe que ele foi super derrotado por ela. E aí a Elizabeth incentiva ele a se reerguer e a erguer a família também, né? E aí, ao som de Os Carpenters, a gente vê eles reformando a casa e reformando também a fábrica de peixe, o porto e tudo mais, e se reerguendo. Que bruxaria é essa? Revele-se, cantora minúscula! Aí a gente vê a doutora Julia Hoffman fazendo uma consulta com ele. E aí ela hipnotiza ele nessa consulta. E aí ele conta tudo pra ela e ela descobre que ele é um vampiro. E aí ela vai confrontar a Elizabeth. Só que aí ela acaba assumindo que ela acha ele fisicamente e clinicologicamente e psicologicamente também fascinante. E aí o assunto morre. Depois a gente vê uma cena bem engraçada do Barnabas pedindo conselhos amorosos e flirts pra Caroline, que é bem engraçada essa cena. Aí é engraçado porque a Caroline fala pra ele que ele tem que sair com pessoas normais e agir como uma pessoa normal, porque ele é todo gótico, esquisitão, né? E aí corta a cena pra ele na roda com os hippies, aqueles hippies que deram carona lá pra Vicky no começo. E aí, infelizmente, depois de conversar com eles e tudo mais, ele acaba matando eles, porque, assim, sangue é a única coisa que ele bebe, né? E então não tem muito como evitar. Se bem que no Crepúsculo eles eram vegetarianos, né? Então. Aí a doutora Hoffman começa a fazer transfusões de sangue com o Barnabas pra tentar fazer ele se transformar em um humano. Vamos ver se vai dar certo, né? E depois a gente vê a Angel numa reunião com o conselho, que só tem homem, ela é a única de mulher. E aí eles estão falando sobre a família Collins ter se reerguido e tudo mais, né? No ramo pesqueiro. E aí eu acho muito legal, porque, tipo, eles não dão muito a mínima, só que ela dá muita importância pra isso, até porque no caso dela é uma questão pessoal. E aí eu acho muito da hora que na parede tem vários quadros sobre a família Burchard, sobre as mulheres Burchard. E aí vai mostrando, tipo, a antepassada dela, aí vai indo de geração em geração até chegar no quadro dela. E eu acho muito da hora, porque todas ali são ela. Eu achei muito da hora esse conceito, porque aí ela finge que a família dela foi crescendo e tudo mais, e que ela é da geração nova, mas ela era ela em todas as gerações. Achei muito legal esse conceito. Aí a Angel tenta subornar ele com um cheque, mas ele recusa. E aí eles começam a se pegar do nada.
E aí eles começam a quebrar tudo. É uma cena bem engraçada porque é aquela pegação exagerada com uma música engraçada tocando. E aí ele no final ele pede desculpas pra ela por ter cedido à tentação dela, mas que ele não vai ficar com ela, porque ele não ama ela. Então ele não vai ficar com ela. E aí ela fala: se eu não posso ter você, então eu vou te destruir. Aí à noite a Vicky sonha com o passado dela de quando ela era criança e a gente entende o que rolou. Quando ela era criança, ela via o espírito da Josette e aí ela brincava com ela. Só que os pais dela achavam que ela era louca e internou ela num hospício. Mano, internou assim a criança no hospício, dá uma dó dessa cena. E aí ela cresceu nesse hospício, então ela recebia torturas de choque e tudo mais, passava por muitas coisas ruins lá dentro. E a Josette estava sempre com ela, nunca abandonou ela. E aí ela decide fugir do hospício. E aí a gente percebe que o nome dela era Maggie. Então ela trocou de nome por Vicky porque ela estava fugindo do hospício. O Barnabas quer dar uma festa para toda a cidade. E aí a Caroline ajuda ele a dar dicas assim na festa sobre o que teria que ter na festa e tudo mais. E aí ela fala que tem que ter um globo espelhado, tem que ter muita bebida e tem que ter o Alice Cooper. E aí ele fala: bom, seja quem for, a gente vai convidar essa mulher. E aí realmente o Alice Cooper aparece na festa cantando, faz um show lá, super legal. E aí o Barnabas fala que ela é a mulher mais feia que ele já viu. A gente vê o babaca do Rogers pegando ali, beijando a moça que tava cuidando dos casacos dos convidados da festa. E aí ela entra com ele pra um quarto, eles começam a se beijar e ele rouba as carteiras dos casacos dos convidados. Quando ela pergunta quem era aquele menino, ele fala que nunca nem viu na vida, tipo, não conhece e tudo mais. Mano, o próprio filho, cara, ai, que ranço desse cara. E aí o Barnabas vê toda essa cena. Depois a gente vê ele com a Vicky no terraço. E aí ela conta sobre o passado dela pra ele. E aí ela fala que quando ela fugiu do hospício, ela viu no jornal, com a ajuda da Josette, ela viu no jornal que estavam precisando de tutora. E aí ela já veio pra Collinsport porque ela sempre se sentiu atraída por lá. E aí, bem nessa hora, a Angel chega na festa, maravilhosa, com vestido vermelho. E aí ela vê a cena dos dois se beijando, tipo, no terraço. Mano, a mesma cena do passado dele beijando a Josette, ela vê. Aí o Barnabas descobre que a doutora Júlia tá fazendo transfusões com ela também, pra ela se transformar numa vampira. Mas a intenção dela é só pra não envelhecer. E eu achei isso bem compreensível, tá? Faria o mesmo. E aí ele não gosta disso, porque, assim, ele já se tortura muito, já acha que ele é um monstro e tudo mais, então ele não quer isso pra outra pessoa também. E aí ele não gosta disso, fica bravo com ela por essa traição. E aí ele acaba matando ela e joga o corpo dela no mar. Mas calma que o filme só acaba quando termina. E aí o Barnabas confronta o Rogers e coloca ele contra a parede e dá duas opções pra ele. Ou ele começa a ser um pai melhor pro David, um pai presente e tudo mais, ou ele vai embora pra sempre. E aí corta pra cena do cara lá na porta indo embora, tipo, só olhando pra cara do David, nem dá um abraço no moleque e vai embora. Mas foi tarde, né? Bom, nessa cena o David sai correndo e aí o globo da festa quase cai nele. E aí o Barnabas vai salvar ele, fica na luz do sol. E aí ele acaba pegando fogo na frente de todo mundo, tipo, mostrando que ele, né, tem algum segredo. Por conta disso, o Barnabas vai até a Angel pedir pra ela desfazer essa maldição pra ele. E aí era tudo uma armadilha, ela consegue prender ele no caixão, gravar tudo também, porque ele acaba confessando das mortes que ele fez durante o filme. E aí ela grava tudo no gravador e consegue prender ele num caixão. Aí, mano, pior cena do filme, ela queima, explode, né, a fábrica de peixes deles, da família Collins. E aí ele tá preso no caixão e aí ela fala: eu vou deixar você aí por mais uns 200 anos pra você pensar um pouquinho mais sobre a gente, tá? E ela coloca uma calcinha vermelha no rosto dele. E aí, assim, o David consegue salvar ele, porque o espírito da mãe dele conta o que aconteceu, conta onde o Barnabas tá, e o David salva o Barnabas. E aí ele volta pra mansão, eles voltam pra mansão, só que quando o Barnabas chega lá, já tá a polícia, já tá a cidade toda querendo destruir de novo, né, a família. E aí o Barnabas fala pra Angel: eu vou mostrar quem nós somos. E aí ele morde o pescoço dela, e aí nisso o policial atira.
E aí pega na Angel, só que não acontece nada com ela, porque ela é uma bruxa. Então, tipo, todo mundo percebe que ela também tem um segredo. Aí a luta final começa, a Angel entra na casa e tal, usa todos os poderes dela pra destruir a mansão. E aí nessa cena a Caroline se transforma num lobisomem, do nada. E aparentemente ela já sabia que ela era um lobisomem, menos a mãe, menos a família. E aí começa a pegar fogo do nada na mansão. E aí a Angel revela que foi ela que mandou um lobisomem no berço da Caroline quando ela era só um bebê. E também foi ela que matou a mãe do David. Então, tipo, ela acabou com a família do Barnabas. Não importa quantos anos passam, ela vai matar todos os descendentes dele. Aí o espírito da mãe do David aparece, dando o maior gritão, assim, tipo, forte. E aí a Angel cai em cima do lustre, né? O lustre cai em cima dela, não sei dizer, gente. E aí ela fica toda quebrada, ela parece de porcelana. Eu achei esse efeito muito da hora, o CGI é muito bom também. E aí ela fala pro Barnabas que ela sempre amou ele, e aí ela pega assim o coração quebrado dela e entrega pra ele, né? E fala pra ele aceitar o coração dela. Só que aí ele fala: você não pode amar, você não é capaz de amar, essa é a sua maldição. E aí a família sai da mansão e começa a ver a casa pegando fogo, né? Então, tipo assim, eles não tem mais fábrica, não tem mais mansão. Infelizmente, o filme termina com esses pontos em aberto. Só que o que eu acho que rolou, só que infelizmente não mostrou, que depois disso a família consegue se reerguer de novo, sabe? Porque termina com a Elizabeth falando pra filha e pro David. Porque o David pergunta: o que a gente vai fazer agora? Aí ela fala: a gente vai se reerguer como a gente sempre fez. Então vai dar tudo certo, mesmo que agora tá tudo destruído, eles vão conseguir consertar tudo de novo. E aí a última cena do filme é a Vicky, também amaldiçoada, como se fosse a Josette, indo pro penhasco da viúva, e aí ela se joga de lá, só que na hora o Barnabas consegue se jogar também atrás dela, e quando eles estão caindo, ele morde o pescoço dela pra que ela também vire vampira, né? Aí eles caem, ela tá desacordada, ele acha que ela morreu, que não funcionou, só que aí ela abre o olho e acorda como uma vampira, e ela acorda bem mais parda, com aquelas olheiras, com a unha gigante que nem a minha. E aí, quando ela acorda, ele tá chamando ela de Vicky. E aí ela acorda e ela fala Josette. Então, tipo assim, que ela é a Josette. O que que eu acho, por que que eu acho que ela se parecia com a Josette e tudo mais? Por que que o espírito da Josette parecia pra ela? Eu acho que ela era tipo uma descendente da Josette, talvez, ou a reencarnação da Josette. E o espírito da Josette aparecia pra ela porque ela queria ficar com Barnabas, porque o espírito da Josette sabia que ele estava vivo, vamos dizer assim. E aí, quando a Vicky morreu ali, quem assumiu o corpo foi a Josette. Então, eles acabam ficando juntos pra sempre. E aí termina a cena com os dois se beijando e o Barnabas narrando, né? Dizem que os laços de sangue são os mais fortes que existem. Aí ele fala: meu nome é Barnabas Collins, tudo mais, e a minha maldição foi quebrada. Eu achei esse final muito top. Mas aí, gente, não termina ainda porque a gente vê no fundo do mar a doutora Hoffman abrindo o olho, tipo, sem entender nada onde é que eu tô. E aí termina assim, com esse alívio cômico. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Morceguinhos, hoje eu posso chamar vocês de morceguinhos, já que eu tô falando de vampiro. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme, se vocês gostam. Eu percebi que não é um filme, assim, que todo mundo conhece, não é um filme tão popular. É mais popular entre as pessoas que gostam dessa subcultura gótica. Mas é um filme muito bom, que soma gótico com drama, com cenários lindos e também com comédia. Gente, eu achei poucas curiosidades desse filme, mas as curiosidades que eu achei foram bem legais. É mais do making of que eu achei. Parece que a Eva Green, por exemplo, quando ela foi escalada pelo Tim Burton pra fazer o filme, ela ficou assim, pasma e tal. Ele sempre foi tipo o ídolo dela. Ela falou que ela sempre acompanhou o trabalho dele, que ela ama tudo que ele faz. E que quando ele escalou ela nem sabia o papel que ela ia fazer, ela já topou, porque ela falou: eu seria um abajur, eu podia interpretar um abajur se ele quisesse, eu ia fazer. Qualquer coisa que ele pedir pra eu interpretar, eu vou fazer. Entendeu? Eu achei isso muito legal. Eles também disseram que o maior desafio deles foi não rir no set, porque todo esse elenco é muito engraçado. Então eles davam risada o tempo todo, porque o que eles falam
é muito sério, né? Tipo, tem uma seriedade. Mesmo que o filme tenha essa pegada de comédia, tem uma seriedade. E aí, como que eles vão conseguir falar uma coisa séria, tipo, com um tom de sarcasmo ao mesmo tempo, porque, como eu falei, tem essas pegadas mais engraçadas. Então, tipo, eles davam risada o tempo todo. E, além disso, falaram que o Tim Burton é uma pessoa maravilhosa, que deixa ele super à vontade, é uma pessoa super humilde e que foi maravilhoso trabalhar ao lado dele. Imagino, né, que seja. Bom, morceguinhos, vejo vocês no próximo vídeo. Eu acho que o próximo que eu vou fazer é um filme da Disney, porque eu tô sempre intercalando, né? O filme da Disney com o filme que não é da Disney. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho!